Olá, segunda-feira, 17 de novembro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. O Hospital da Mulher destina 60 leitos para a emergência obstétrica a partir desta segunda-feira. A medida integra o plano emergencial articulado pela SMS e pela Secretaria Estadual de Saúde para garantir que as fortalezenses em trabalho de parto sejam acolhidas com segurança, qualidade e sem interrupção do fluxo de atendimento. Fortaleza registrou uma redução de 90% nos casos confirmados de dengue em comparação a 2024. De janeiro a outubro deste ano, foram 5.319 casos suspeitos, com 352 confirmações e nenhum óbito. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A partir de hoje, o Hospital da Mulher destina 60 leitos para a emergência obstétrica. A medida integra o plano emergencial articulado pela SMS e pela Secretaria Estadual de Saúde para garantir que as fortalezenses em trabalho de parto de médio e baixo risco sejam acolhidas com segurança. Pessoal, estamos aqui no Hospital da Mulher planejando a abertura dos 100 leitos que foi colocado à disposição para que a gente possa receber esses pacientes agora com o Hospital César Carlos fechado. Então, nós teremos 50 leitos de obstetrícia e mais 10 leitos de UTI neonatal, de pacientes, obviamente, que sejam da cidade de Fortaleza. Além disso, estaremos no Hospital Gonzaguinha de Messejana, também com 40 leitos, sendo 30 de obstetrícia e 10 leitos de UTI neonatal, fora todo o contingente que nós já temos lá. É importante destacar, né, doutora Riane, que os demais Gonzaguinhas permanecem abertos para acolher também as parturientes, Gonzaguinha da Barra, o próprio Gonzaguinha de Messejana e o Gonzaguinha do José Walter também continuam disponíveis. Lembrando que são as pacientes aquele risco médio, né? Aquela complexidade menor, tá certo? Como nosso hospital é de nível secundário, a gente recebe aquelas pacientes que são de baixo e médio risco. Os pacientes de nível terciário, que são pacientes que têm comorbidades, que fazem pré-natal de alto risco, devem ser atendidos em hospital terciário. O Hospital da Mulher, ele é um hospital voltado para a atenção integral da mulher. Nós já fazíamos o trabalho de obstetrícia, só que nós éramos referência da rede. A novidade é que nós estaremos com portas abertas, ou seja, a nossa emergência estará aberta para parturientes de parto imediato, parto normal, parto de pessoas, urgências obstétricas da cidade de Fortaleza. A equipe está toda empenhada, secretária, e aqui a mulher terá sua atenção de acordo com o que é a orientação da Secretaria da Saúde, a sua orientação e do prefeito Evandro Leitão. Fora a parte de obstetrícia, nós também continuamos atendendo as mulheres em relação à cirurgia geral, cirurgia ginecológica e cirurgia de cabeça e pescoço. E traumatologia. A gente entende a situação que está sendo colocada, né, que está sendo passada pelas pessoas que estavam no Hospital César Carlos, como também todos os funcionários, todas aquelas pessoas que ajudaram. E nós aqui também reforçamos o compromisso junto ao governo municipal, ao prefeito Evandro, a ajuda que estamos recebendo do governador Elmano para montar toda essa estrutura e também do governo federal, do presidente Lula, através do secretário Mozart, que veio aqui e nos deu todas as condições para que a gente pudesse avançar e abrir o quanto antes essa emergência obstétrica. Então, eu queria só finalizar agradecendo de uma forma geral a todas as pessoas, inclusive a população, e pedindo a compreensão que nesse momento de transição a gente possa ter alguma coisa ainda a ser ajustada, que tenham paciência, que nós estamos trabalhando para que a gente possa ofertar o melhor atendimento que a gente possa ter. Então, muito obrigado e Fortaleza segue no programa Saúde que Cuida! A Prefeitura de Fortaleza reuniu gestores, equipes técnicas e convidados para celebrar um ciclo inteiro de planejamento. Foram 11 semanas que envolveu centenas de pessoas e que agora se transformam em uma direção clara para a cidade. O auditório do Paço Municipal recebeu secretários, presidentes de órgãos e as equipes das assessorias de planejamento. O encontro marcou o encerramento do ciclo 2025 do Planejamento Integrado.
A metodologia é inédita e foi desenvolvida pela Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão. Uma construção que elevou o padrão dos instrumentos de gestão e conectou estratégia, orçamento e execução. Quando a gente trata de políticas públicas e execução de políticas públicas, todas elas têm uma intersetorialidade, ela tem uma interseção e ela não acontece sozinha, tá? Então, quando uma secretaria ela planeja sozinha, ela não tem a dimensão do que ela vai precisar de intersetoriais e de conexão com outras secretarias. No planejamento estratégico integrado, a gente tem essa visão macro e a gente trabalha sempre a questão da intersetorialidade. O que isso traz? Isso traz a visão de parceria, que nós somos um todo e que o nosso objetivo principal é trabalhar políticas públicas para o povo de Fortaleza. Ao longo de 11 semanas, foram 35 oficinas que reuniram 700 participantes. E, além delas, todo o corpo das assessorias de planejamento e das coordenadorias administrativo-financeiras se dedicou à construção dos documentos que agora oficializam as prioridades do primeiro ano da gestão. Um esforço coletivo que fez nascer uma cultura de planejamento cada vez mais sólida. Foram vários encontros, né? Isso foi planejado desde março. Nós começamos em março com workshop com todos os secretários, né? E depois a gente foi cumprindo etapas. Várias secretarias foram fazendo algumas etapas desse plano, né? Até que a gente chega nesse final. A gente faz a entrega formal pela primeira vez na história de Fortaleza do que foi produzido pelas secretarias de forma integrada, né? E no ano que vem a gente parte para a execução, para o monitoramento e a gente vai fazer o acordo de resultados para que essas políticas planejadas nesse documento sejam entregues à população. A jornada deixou como legado os documentos de encerramento que reúnem o plano plurianual, o planejamento estratégico e o plano de contratações de cada órgão. Um mapa detalhado que nasce do diálogo entre equipes e do olhar técnico. E é justamente nesse encontro entre técnica e propósito que o planejamento integrado ganha força. Para a Prefeitura, quando cada etapa é desenhada de forma precisa, os resultados chegam mais rápidos às pessoas, com mais eficiência e com mais controle social. A programação contou ainda com a palestra do secretário do Planejamento e Gestão do Governo do Estado, Alexandre Cialdini. Ele falou sobre o papel do planejamento público em um cenário de desafios crescentes e sobre como o cruzamento de informações gera decisões mais acertadas. E esse processo de ação planejada é substancial porque nós estamos demonstrando aqui a necessidade que a gente possa integrar os atores. E aí os atores, diante de um modelo federativo com 3 níveis de governo, que se habilitam a cooperar, as políticas públicas elas são muito mais efetivas, elas são muito mais eficientes, elas são muito mais participativas. Então, o nosso papel aqui foi exatamente esse, de tentar mobilizar com a Carol o que está acontecendo no mundo, né? Em termos de governança, em termos de gestão urbana, em termos de compras governamentais verdes, em termos de tecnologia da informação, ou seja, esses ambientes que foram demonstrados, que já foram aplicados nas chamadas Smart Cities, nas cidades inteligentes, como é que a gente pode pensar e trazer para Fortaleza? No encerramento, a Prefeitura apresentou novas ferramentas de acompanhamento e monitoramento, como dashboards que recebem dados em tempo real. São instrumentos que permitem enxergar o ritmo das entregas, corrigir rumos, antecipar demandas e manter cada ação ligada às prioridades do prefeito Evandro Leitão. O prefeito Evandro Leitão voltou a se reunir com executivos chineses. Este já é o segundo encontro na tentativa de estreitar relações para possíveis parcerias entre a China e a nossa capital. Após um breve passeio pelas instalações do Paço Municipal, os 2 representantes da empresa chinesa, acompanhados de um intérprete, foram recebidos no gabinete do prefeito. Acompanhavam o prefeito Evandro Leitão,
a primeira-dama Cristiane e a equipe da Secretaria de Relações Internacionais. O encontro é o segundo momento de tratativas iniciadas em viagem do secretário de Relações Internacionais à China. Essa visita que eles vêm agora a Fortaleza, conhecer nossa cidade, conhecer o nosso prefeito, é fruto da sequência de conversas que vem tendo sidas desde a viagem do secretário João Bosco à China. Lá foi na empresa Power China que eles estão aqui hoje representando e foram iniciadas essas conversas. Durante a conversa, os dois lados demonstraram interesse em firmar futuras parcerias para investimentos tanto na área da saúde como da mobilidade. A empresa deles é especializada na questão de infraestrutura, então perpassa desde a questão de drenagens, também na questão de recapeamento de ruas, mas também adentrando na área da saúde. Eles têm vários projetos, foram apresentados, que também já existem atuação no Brasil, na temática de escolas, na temática de saúde. Então é questão de identificar qual é o maior potencial que Fortaleza tem para oferecer e como a gente pode se beneficiar de acordo com nossos gostos, né, com as nossas vontades e principalmente as nossas necessidades. A primeira-dama aproveitou o encontro e apresentou aos visitantes a rede Girassol, criada para atender crianças e adolescentes neurodivergentes. Ao final da conversa, o prefeito e os visitantes chineses trocaram presentes. Na mensagem escrita em mandarim, um pensamento do líder revolucionário e fundador da República Popular da China, Mao Tse-tung, que, traduzido, quer dizer que haverão dificuldades no meio do processo, mas, ao final, os frutos serão bons. Fortaleza tem uma posição estratégica também na temática de hidrogênio verde, na temática de energias renováveis. Então, com certeza, toda a pauta ambiental também se integra na temática de infraestrutura. Temos que pensar o futuro também já envolvendo a questão ambiental. São integradas, são transversais. Então, toda a pauta ambiental e de proteção do ambiente e social são integradas também na questão de infraestrutura. Já o prefeito presenteou os chineses com a miniatura da estátua de Iracema e um livro abordando os vários aspectos da cidade de Fortaleza. E Fortaleza registrou uma redução de 90% nos casos confirmados de dengue em comparação a 2024. De janeiro a outubro deste ano, foram 5.319 casos suspeitos, com 352 confirmados e nenhum óbito. O trabalho da Prefeitura visa orientar a população sobre os cuidados que ela deve tomar com o objetivo de reduzir a reprodução do mosquito. O trabalho dos agentes de combate às endemias começou cedo. As ruas visitadas ficam no bairro da Aerolândia. Os agentes chegam e se anunciam. Bom dia! Oi, combate à dengue! É iniciada mais uma visita com o objetivo de controlar as arboviroses. O reforço nas visitas domiciliares aqui no bairro Aerolândia tem um motivo. O bairro apresentou o maior índice de infestação do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya, com 5,58% de infestação, quando o preconizado pelo Ministério da Saúde para risco já é a partir de 4%. Na casa de Lineide, os agentes de combate às endemias são sempre bem-vindos. Ela gosta de pássaros, plantas e também armazena água neste tambor, mas tudo com o máximo de cuidado. Eu boto ali aquele recipiente com água para exatamente aguar minhas plantas, lavar aqui. Mas quando termina, eu despejo toda a água e coloco água nova e coloco os produtos que quando as meninas passam, me deixam, que sempre eu peço e coloco, entendeu? É todo o tempo assim, limpinho. Aqui você vê que não tem bagunça, é todo o tempo bem organizado, é todo o tempo bem lavadinho. Já a casa de Adalto tem um depósito ao fundo com algumas áreas descobertas, onde os agentes observam e dão as orientações. Nada de plantas nem água acumulada, mas a informação sobre a infestação do mosquito no bairro dele foi uma surpresa. Não sabia, sabendo agora em primeira mão. Não sabia. O que você acha disso? É problema, né? Perigoso. Até porque eu também já tive uma dengue hemorrágica. Passei uma semana hospitalizado por conta dessa dengue, né?
as minhas imunidades foram lá para baixo e a gente sabe como é que é difícil passar por um momento desse. Laércio, que já teve chikungunya, também foi surpreendido com esta informação. Não sabia não, tem que ficar todo tempo atento para não ter essa doença. A doença é meio ruim, viu? E dói os ossos, dói tudo, né? A saúde da gente é que tem que ter o quintal tudo limpo, né? Sem água para não ter essa doença incrível, né? Em relação a 2024, o número de casos confirmados de dengue em Fortaleza neste ano reduziu em 90%. Foram 352 casos confirmados contra 3.197 no ano passado. Além disso, de acordo com o último levantamento do Índice Rápido de Aedes aegypti, conhecido como LIRA, Fortaleza apresentou o índice de infestação de 1%, considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde. 49 mil imóveis foram visitados. Desses, 495 apresentaram focos de larvas do mosquito. Dos 121 bairros da cidade, 67 registraram índice satisfatório, 42 apresentaram sinal de alerta e 2 estão em situação de risco, como é o caso da Aerolândia e do bairro da Palpina. O coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, Josete Malheiro, explica que os números são favoráveis, mas que não há motivos para descuidar. Tudo isso são estratégias que foram combinadas ao longo do ano, fora um trabalho muito intenso da nossa equipe de Vigilância e Saúde, que está dando aí essa alegria, digamos assim, um certo conforto de redução bem importante dos casos de dengue. Porém, isso não é definitivo, isso é uma fotografia. O ano que vem pode mudar completamente, porque a quadra chuvosa está chegando e a gente não pode, portanto, diminuir ou reduzir, baixar a guarda nessa perspectiva. Faça chuva ou faça sol, o negócio é se manter alerta para os cuidados contra o mosquito, como a Lineide, que não abre mão das plantas, mas quer deixar o mosquito bem longe. Quando eu passo, muitas vezes eu até tiver um recipiente com água, eu viro, eu emborco, por conta da chuva que está vindo também, né? Aí eu tenho que ter uma prioridade, né? Não só para mim, mas para os de casa também, né? Estão abertas as inscrições para o seminário gratuito sobre o fomento à cultura. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Fernando Benevides. Nos dias 24 e 25 de novembro, o encontro abordará as mudanças administrativas e financeiras do marco regulatório de fomento à cultura. Sobre o assunto, eu converso agora com a secretária municipal de cultura, Helena Barbosa. Secretária, qual o objetivo desse seminário? O objetivo é a gente fazer uma atualização das normas e legislações que regem os processos de ação cultural, né? Hoje, a nossa cidade está um pouquinho atrás na atualização desses marcos normativos. Então, a gente está congregando uma série de secretarias, né, que tem relação direta com o processo mesmo de burocratização, né, dos projetos culturais na nossa cidade. Então, há uma união de esforços e inteligências nossa com o da Secretaria de Cultura do Estado, por exemplo, que já está bem avançado no que diz respeito a esse processo de normatização, né, e de outras secretarias que têm relação direta com as áreas meios. A ideia é montar esse grupo de trabalho, né, tá trazendo discussões, luz a essas discussões, para que a gente consiga viabilizar de maneira mais assertiva, de maneira mais produtiva e menos burocrática a participação da agente cultural dentro da política pública da cultura de nossa cidade. Secretária, como a programação foi pensada, os convidados? A gente está nessa elaboração desde o começo do ano, que a gente já entra com esse desafio, né? Hoje a legislação que rege um processo ali de uma quadrilha, uma apresentação de artista, é a mesma que está regendo grandes estruturas, construções, e não se aplica dessa forma porque há particularidades do processo criativo que não se resolve com essa legislação. Então a gente vem nesse processo construindo as políticas, as ações deste ano, mas ao mesmo tempo ali tentando, né, deixar um espaço para a construção desse pensamento. E, enfim, a gente conseguiu reunir essas pessoas que são desde artistas, as pessoas, a juristas, a advogados, a gestores nacionais, inclusive, para que a gente possa, a partir daí, ter um fundamento
né, uma fundamentação teórica para apresentar para o prefeito, porque isso mexe com toda a estrutura, né? Hoje nós temos uma participação ativa da Secretaria de Licitação nos nossos processos, né? Nas outras instâncias já não acontece mais, há uma autonomia, né? Há também todo um processo de sensibilização das procuradorias, dos órgãos de controles. Então, de fato, é como é que a gente, a partir desses encontros, atualiza e coloca essa discussão da política pública da cultura em outro patamar. Vai ser realizado no Teatro Antonieta Noronha, como é que está a expectativa? Vai ser realizado no Teatro Antonieta Noronha, na nossa sede, Rua Pereira Figueira, número 4. Temos uma série de convidados, você pode consultar a programação na nossa página, Cultura de Fortaleza, e aproveito para convidar todo mundo, porque não há como construir poesia, cultura, sem passar pelos processos mais duros e técnicos. Então, para isso, a gente sensibiliza os processos mais duros e técnicos, e é esse o nosso principal objetivo. As inscrições seguem abertas pela página da Prefeitura, é isso? Isso, segue aberta pela página da Prefeitura, nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida também existe lá um contato, um canal de informação que você pode acessar e a gente está lá para ajudar. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.